A gente já falou da cor da luz, a gente já falou dos tipos de refletores duros e suaves, agora a gente vai falar do posicionamento deles no set. Como é que você ilumina uma cena, você parte de uma ideia que você tem para conceber a luz daquele ambiente, naquela situação. Para te facilitar a vida, existe uma regrinha básica que chama-se a regra dos 3 pontos. Você tem que ter em mente que com 3 luzes básicas você pode iluminar qualquer coisa. A primeira luz, o ponto principal de luz, é a sua luz principal. É a sua referência para posicionamento de refletores, luzes auxiliares e de câmera também. Ele também é a sua referência de exposição. É ele que vai determinar o diafragma correto para aquela exposição. Além da temperatura de cor também. Você vai usar essa luz principal como a sua referência de branco para a câmera. 3200 ou 5600. Aqui nesse caso, eu estou usando uma única fonte como luz principal. Ela vem numa direção e vem suavemente. Isso torna a imagem um pouco mais dramática quando você usa um ponto só de luz. No meu lado esquerdo do rosto está mais no escuro, está mais escondido. Mas eu defini essa como a minha luz principal. Por exemplo, você tem uma janela, aquela janela é a sua referência no set, na imagem, então você vai iluminar a partir da janela. Não que você vai usar a janela como instrumento de iluminação, mas a direção dela, a direção que a luz entra por aquela janela. A luz principal, então, vai guiar todas as outras luzes, todas as luzes restantes do ambiente. Você definindo essa luz principal, você consegue posicionar inclusive câmera, saber posições de câmera a partir de onde vai estar a sua luz. O segundo ponto de luz importante numa iluminação chama-se a luz de enchimento. Ela chama assim porque ela vem encher o contraste, ela vem diminuir, ela vem encher de luz as partes escuras e diminuir esse contraste. Mais ou menos a gente ilumina as coisas imitando um pouco a vida mesmo. Então é como se tivesse uma parede próxima que transferisse a luz principal rebatendo nela em mim. Eu coloquei aqui uma folha de isopor para usar como luz de enchimento. Ela está em quadro, obviamente, mas é para vocês perceberem mesmo, inclusive como o meu rosto diminuiu já o contraste e deu uma outra dimensão para ele, né? Não ficou tão bidimensional como ele estava com uma única fonte de luz. Então a luz de enchimento, além de ela ser para dar volume, ela também você pode variar esse contraste, diminuir o contraste ou aumentar. Você não precisa necessariamente usar a luz rebatida da luz principal. Nesse caso eu estou usando porque eu estou aproveitando e usando um único refletor, que em documentário às vezes é bem útil. Eu poderia estar usando um outro refletor, por exemplo, ou poderia não estar usando luz de enchimento nenhuma. Então a nossa luz principal nos dá a base e a luz de enchimento nos dá o contraste que a gente quer chegar. A gente quer diminuir ou aumentar esse contraste. E isso depende da dramaticidade que a gente quer dar para a cena também. O terceiro ponto, desses pontos de iluminação, é o contraluz. Ele no começo ele tinha uma função meramente técnica. Como os negativos eram preto e branco, e a televisão também, então eram cinzas e pretos as coisas que continham a imagem. O problema é que confundia muito cinza e preto de cabelo com cinza e preto do fundo. Fosse ele vermelho, fosse ele azul, fosse ele amarelo, ele era um cinza mais claro ou um cinza mais escuro. O contraluz foi usado, e principalmente na televisão, para destacar os personagens, para tirar eles mais do fundo, descolados do fundo. Mais ou menos como está fazendo comigo esse contraluz aqui. Com o passar do tempo, o contraluz foi ganhando um glamour. Com o advento de filmes coloridos, de boa qualidade, que separavam as cores e tudo, o contraluz passou a ser usado para a iluminação das grandes divas e atrizes americanas, realçando seu cabelo, realçando contorno de rosto e corpo. E principalmente, aliado a um filtro de contraste baixo, um filtro chamado low contrast, eles ganhavam aquele glow em torno da atriz, aquele glow difuso de luz que dava um brilho bonito no cabelo delas e realçava o rosto, o brilho de olho e tudo mais. Essa regra dos 3 pontos é mais para facilitar a vida da pessoa que está iniciando a sua carreira de fotografia, para pensar posições de refletores e câmera. Na verdade, você conhecendo essas regras,
para você poder subverter a ordem da forma que você achar melhor e continuar dono da fotografia do filme que você está realizando.